Shalom, meus irmãos. Então, estou aqui para mais um vídeo. E esse vídeo eu irei retratar sobre a questão de um assunto que é muito discutido entre teólogos que estudam muito, que se aprofundam no ramo escatológico do fim dos tempos, do Apocalipse em si, né? E que tal lugar, que tal criação em Genebra, entre a Suíça e a França, tem uma forte coligação, dá-nos a entender que existe uma forte ligação com Apocalipse 9. Primeiramente, precisamos ler o que diz Apocalipse 9. Vamos lá. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que caiu do céu, na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Vocês vão entender em diante. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões na terra. É importante dizer que esses gafanhotos são entidades demoníacas de alta patente, tá? E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus, ou seja, os ímpios. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião. Lembra quando as escrituras dizem, comparam, na verdade, né, as entidades das trevas com escorpiões e serpentes? Interessante, né? E naqueles dias, os homens buscarão a morte, e não a acharão, desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos, aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia uma como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinha caudas semelhantes a escorpiões e agulhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Esse versículo é importante. E tinham sobre si rei, ou seja, chefe, o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Enfim, meus irmãos, paramos aqui. É interessante, né? O anjo do abismo. Para quem sabe de cosmologia hebraica, sabe que o abismo, o Tártaro, é a região inferior mais profunda da Terra, onde estão aprisionados anjos de alta patente. E é interessante, quando vemos aqui, que em grego Apolion significa destruidor. Guardem essa palavra aqui, destruidor. E a forma em hebraico, Abaddon, que também significa destruição ou lugar da destruição. No livro do Apocalipse, Apolion é o nome dado ao anjo do abismo, o líder de um exército de gafanhotos demoníacos. Preste atenção nessa palavra, guarde essa palavra, destruidor. E então, quando vamos para a Europa, vemos que isso aqui está sendo construído. Um chamado CERN, ou colisor de partículas. Qual a intenção de criar esse portal, entre aspas? O colisor de partículas do CERN é um grande colisor de hadrons, o maior e mais poderoso acelerador do mundo, onde partículas são aceleradas a quase a velocidade da luz e colidem, permitindo aos cientistas estudar a matéria e as forças fundamentais do universo, construindo entre a Suíça e a França. O colisor de partículas tem um anel de 27 km e usa ímãs supercondutores, ou eletromagnetismo aí, energia, frequência e vibração. O mundo espiritual funciona à base de energia. Nikola Tesla já falava,
Se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração, para mantê-lo em funcionamento, sendo responsável pela descoberta do bosão de Higgs e por avanços em diversas tecnologias. Você vê que é um portal, vou considerar assim, um portal muito ligado à parte eletromagnética, à parte frequencial, que justamente está ligado com o mundo espiritual. Por quê? Porque nesse cerne existe uma estátua da deusa Shiva. Quem é Shiva, João? Shiva é um dos deuses supremos do hinduísmo, conhecido também como o quê? O Destruidor. Abaddon significa o quê? Destruidor. Shiva, destruidor e regenerador da energia vital, significa o benéfico, aquele que faz o bem. Eles sempre vão pendurar para o lado do bem. Shiva também é considerado o criador do yoga, devido ao seu poder de gerar transformações físicas e emocionais em quem pratica a atividade. Segundo a doutrina hindu, Shiva pertence a uma trindade chamada de Trimurti, formada por Brahma, o deus da criação, e Vishnu, o deus da preservação. Shiva é o deus da destruição e generação e regeneração. É interessante, né? A coincidência, entre aspas, de destruidor com o que Apocalipse 19 fala em relação a Abaddon, destruidor. Por que essa deusa está do lado do cerne? Eu queria entender. Não estou afirmando nada, mas é interessante essa coincidência, né? E mais coincidência ainda é quando vemos o seguinte. Quando vemos uma mensagem subliminar na própria logo do CERN. 666. O símbolo do CERN é esse aqui. E está decodificado, embutido nesse logo, 666. Não preciso nem dizer o que significa 666. Tudo bem que falar de uma forma mais profunda é a marca do pecado, né? Porque o carbono em si era composto por 666, né? Quem estuda química sabe disso. É a marca do pecado. Quando caímos aqui nesse mundo caído, passamos a nosso corpo ser do carbono. Mas nada é coincidência. Olha a Shiva aqui, nesse cerne. Meus irmãos, quando a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, não é brincadeira, tá? E o porquê eu entendo que esse cerne é um portal interdimensional. Portais interdimensionais são passagens hipotéticas que conectam diferentes dimensões, ou seja, regiões, padrões frequenciais diferentes, universos ou planos de existência, permitindo o transporte instantâneo entre eles. Vocês lembram, para quem assiste, vocês lembram que no filme da Marvel, Vingadores Ultimato, os Vingadores, para pegar as joias do infinito, eles precisam criar um portal que volta ao tempo, que é justamente um colisor de partículas. E esse portal traz de volta também o Thanos que estava em outra linha temporal, ou seja, em outro plano, em outra dimensão frequencial. Ele conseguiu adentrar no plano, no mundo, no universo dos Vingadores. Você vê mensagens subliminares. Existem, meus irmãos, esses portais interdimensionais que conectam planos, que conectam mundos. O mundo espiritual virá aqui através desses portais. E eles estão trabalhando nisso. Embora não sejam comprovados cientificamente, a ideia é popular na ficção,
tudo que foi pregado na ficção anteriormente, como a inteligência artificial, o Exterminador do Futuro de Arnold Schwarzenegger, está sendo realidade hoje, meus irmãos. Ou aí o desemprego aumentando, porque as IAs estão tomando conta do mundo. Tudo que é ficção aponta para algo que vai acontecer futuramente. A ideia, né, de buraco de minhoca, que aí já entra no ramo de heliocentrismo, né, mas nós sabemos que não é o buraco de minhoca em si, são portais interdimensionais que conectam planos e faixas de frequência vibracionais e em conceitos espiritualistas, onde podem ser vistos como pontos de acesso a outras realidades, ou o que eu acabei de falar, ou níveis vibracionais. O mundo espiritual é regido por energia, frequência e vibração. Aqui, tecnologia ou magia, universos paralelos, buraco de minhoca. Interessante, né? Tecnologia ou magia. Os antigos, antes dos sumérios, né, no mundo pré-dilúvio, o que eles chamavam, o que a gente chama, na verdade, de tecnologia hoje, eles chamavam de magia. Você não está usando o teu celular aí para assistir esse vídeo? Os antigos iam chamar isso de magia. Depois vocês assistem a série da Netflix Black Mirror, Espelho Negro, que vocês vão ver como essa tecnologia, a tecnologia em si, é um fruto do conhecimento do bem e do mal. Não estou demonizando a tecnologia, mas que sim, existe uma intenção demoníaca por trás dela. Tá bom? E infelizmente, ela já foi no mundo antigo, mas também será usada futuramente para o mal. A inteligência artificial aí, conectando com a imagem da besta, desse fôlego à imagem para que falasse. Enfim, vocês já estão entendendo. E aí eu levanto um questionamento. Será que aquele colisor de partículas... Deixa eu mostrar aqui. Será que esse CERN, esse portal interdimensional que está sendo construído em Genebra, inclusive, antes de criar ele, de fundarem, começarem a construir ele, eles fizeram um ritual antes de criarem ele. É interessante, né? Quando a gente encaixa as peças. Será que esse portal frequencial interdimensional vai trazer esse anjo caído de alta patente no mundo espiritual, o anjo do abismo, Abaddon, Apolion, Shiva, deusa da destruição, Abaddon significa destruidor. Meus irmãos, a coisa é séria. Mas duas passagens para a gente refletir. Aqui, Mateus 24, 37 ao 39. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio, ou seja, a ira do Todo-Poderoso, e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? As Escrituras também falam. Eclesiastes 1:9. O que foi a ser, ou seja, no mundo pré-diluviano, o que foi feito se fará novamente. Pois não há nada novo debaixo do sol. Essas tecnologias que nós temos hoje já existiam no mundo antigo. Inclusive, vou até trazer um material disso futuramente, que os antigos eles não eram arcaicos, eles conseguiam prever eclipses, prever fenômenos, prever catástrofes, prever terremotos. Eles tinham seu próprio calendário, todos eles tinham uma cosmologia em comum, terra plana, estacionária, revestida por um domo. Eles não eram arcaicos, muito pelo contrário, eles eram superdotados de inteligência e sabedoria, que sim, teve influência dos anjos, que deram o conhecimento proibido para eles, sim,
mas eles também eram avançados em questões tecnológicas. Infelizmente, a ciência convencional ela quer doutrinar a gente para dizer que os antigos eles eram arcaicos, eles não sabiam de nada, eles eram do tempo da pedra, homens das cavernas. Mas não, a humanidade ela não está evoluindo como ensinam para a gente. A humanidade ela está decaindo. Tanto é que os antigos eles viviam muito mais. Você vê, Matusalém viveu 900 e poucos anos, 969 se eu não me engano. Entendeu? 120 anos de Moisés, e assim foi caindo conforme o pecado foi entrando, foi aumentando. E a humanidade em si, ela apenas espelha o que já ocorreu no mundo pré-diluviano. Mas infelizmente isso é muito ocultado e censurado na ciência e na arqueologia sistemática. Mas enfim, meus irmãos, o que eu quero trazer é o seguinte: tem grande chance desse Abaddon, mencionado em Apocalipse 9, ser trazido para a nossa dimensão através do Serene, tá? Fiquem na paz, meus irmãos. Tenham uma boa noite. Shalom.